Laboratório de Biologia Marinha da Unespar de Paranaguá realizou uma estimativa onde cria um cenário fictício em que o mar suba os mesmos 5 metros de altura que a chuva atingiu no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Você já parou para pensar se as chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul tivessem caído aqui no Paraná? Ou ainda no litoral? A tragédia gaúcha ligou o sinal de alerta em vários estados e municípios brasileiros. A ONG Climate Central disponibilizou um site onde é possível fazer um comparativo das chuvas no sul em outros estados. Com o assunto em voga, o Laboratório de Biologia Marinha da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, em Paranaguá, fez estimativas do cenário. Entretanto, a postagem não aborda as enchentes ou a concentração de chuvas, mas sim a elevação do mar, já que as cidades aqui do litoral são banhadas pelo Oceano Atlântico. O que será que aconteceria se as águas atingissem o patamar de 5 metros de altura? O resultado da previsão é que praticamente todas as cidades do litoral seriam tomadas pela água. Em Paranaguá, apenas uma parte ficaria ilesa ao mar. O professor do LabMar explicou que a postagem foi para alertar a população do litoral não só quanto às chuvas, mas também para os riscos que o oceano pode representar. Se fosse chuva, como foi lá no Rio Grande, né, a gente tinha que usar outras ferramentas para ser mais claro aonde ia estar os alagamentos, onde ia estar as inundações. Ali é o nível do mar. Então imagina que se daqui até 2100, pelo menos, a gente tem estimativas que podem aumentar 1 metro acima do mar ou até 5, né? Tem, claro, umas mais otimistas e outras menos otimistas. A questão é que esse cenário hipotético de elevação do mar pode acontecer por conta do derretimento das calotas polares, aquecimento das águas e outros fatores biológicos que podem ocasionar, mas isso em previsões bem pessimistas. O problema do nível do mar é que ele é meio complicado de medir. Tá? Então a gente tem 4 coisas que são preocupantes quando a gente está medindo o nível do mar, né? A elevação dele. Então é o aquecimento do oceano, que a gente já está observando, né? Depois o derretimento das calotas polares, que também é bem problemático, também já estamos observando, né? Também a utilização demasiada da água debaixo da terra, né, dos lençóis freáticos, que a gente também está fazendo bastante, e tudo isso contribui. Só que essas coisas são muito difíceis de medir e a gente conseguir estimar assim, não, ano que vem vai aumentar 1 metro, ou daqui a 2 anos vai aumentar 2 metros ou 1 metro, né? Daí fica meio complicado de medir. A vantagem nesse caso é que o mar possui um campo maior de observação, o que poderia auxiliar nas atividades preventivas e evitar um possível desastre natural. Então a gente observa aí centímetros aumentando todo ano. Então a gente tem uma capacidade de dizer mais rapidamente. Mas a ideia, assim, né, principalmente dessa postagem, era mostrar para a população que a gente não está totalmente imune do que está acontecendo, né? E principalmente nesse momento de política, que a gente vai ter um monte de candidato a prefeito em Paranaguá, em todas as cidades do litoral, e pensar assim, quais são as propostas desses candidatos para esse tipo de trabalho. A gente tem que ter as coisas organizadas, né? Rio Grande do Sul não estava organizado o suficiente. E já que o assunto é sobre políticas de prevenção contra a elevação do nível do mar ou das chuvas, o que os nossos representantes na política poderiam fazer para evitar problemas a respeito deste tema? A resposta é a prevenção e não achar que estamos imunes a mudanças climáticas repentinas. Não estamos mesmo. É excelente a reportagem, que dá para a gente ter uma ideia. É desnecessário, mas eu vou falar, nós estamos no nível do mar. Então, quando chove e os rios que nós temos aqui, eles sobem, não tem para onde desaguar, vai desaguar para dentro do mar. E aí, né, é redundante o que vai acontecer. Por isso que a gente precisa cuidar muito. Lá no Rio Grande do Sul, eu já falei esses dias, quando eu trabalhei para o lado de lá, as discussões de projetos de contenção, de prevenção que jamais saíram do papel. Um deles saiu que foi um muro, para falar no popular, que foi feito lá para segurar o Guaíba,
Olha o jeito que aconteceu, não segurou, foi absolutamente nada, foi uma obra que não deu certo. Agora, precisamos pensar nisso sim para o futuro, porque isso é um alerta, o tempo está mudando, está cada vez mais severo e a gente tem acompanhado tudo o que tem acontecido. Além de ser uma cidade plana, nós temos muitos aterros aqui. Então, uma hora a natureza vem. Só que, veja bem, quando chove aqui forte, por uma hora já é o suficiente para alagar vários pontos da cidade, como a gente sabe. Porque o rio sobe também, e enfim, porque o rio, na verdade, o nosso rio é um braço de mar, né? Se o mar subir, o rio Itiberê, no caso, nós estamos lascados aqui. Então, obras importantes, o cidadão ali falou, com muito conhecimento importante, que a gente tome todas as precauções, que esses projetos saiam do papel, ou que se eles não foram feitos, que comecem a pensar nisso.